Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome, pela oportunidade santa, rica, de nos reunirmos aqui como ministros da Tua Palavra, oficiais da Tua Igreja, meu Senhor, para abrir a Bíblia e poder aprender, poder ser edificados e ser também confrontados, meu Deus dos céus, através da Tua Santa Palavra. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor tome a direção de tudo que vai acontecer nesse lugar, que o Senhor use, meu Deus, cada vida que passará por esses microfones, meu Pai, e que realmente todos nós possamos ser edificados e aprender do Senhor para exercer melhor a função a qual o Senhor nos chamou para exercer. Meu Pai, abençoa todos os Teus servos que estão aqui presentes e também os que estão ausentes nos assistindo neste momento. Entregamos-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia, se você puder, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao versículo de número 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Começaremos falando para os irmãos que são diáconos e depois falaremos para os irmãos que são presbíteros. Então, todo mundo encontrou? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra, muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, os que estão aqui, que são diáconos, a posição de diácono, muitas vezes em nossas igrejas, ela é colocada, ela é tida como oficial, mas não como oficial de tanto peso. Se coloca mais responsabilidade e peso nos presbíteros, nos pastores. Os diáconos são aqueles irmãos que servem na igreja. Geralmente é assim que a gente entende, né? O que é um diácono? Alguém que serve na igreja. Está certo, está, mas não é tudo. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção aqui hoje é que a função diaconal é uma função que exige muita responsabilidade. Por isso que os padrões para o diácono são padrões muito elevados e são padrões análogos aos padrões presbiterais ou pastorais. Menos uma coisa que eu falarei daqui a pouco, que coisa é essa. Então, se os padrões para que alguém exerça o diaconato são análogos ao dos presbíteros também, isso quer dizer que as funções que cada um exerce são funções também que estão ali, análogas. Não são 100% semelhantes, mas estão em cima e próximas. Então, logo, diácono não é uma função de terceira categoria, não é o oficial do terceiro escalão, como muita gente pensa, pastor, presbítero e no resto os diáconos. Não é um funcionário de terceiro escalão. Nunca ache-se assim. O diácono, como eu disse a você, pelos padrões que a Bíblia coloca para cada um, mostra que a função é uma função de muita responsabilidade, uma função muito importante para o bom andamento da igreja do Senhor. Muitas vezes, quando nós olhamos para a Bíblia e ouvimos alguém falar sobre o diaconato e procuramos e pesquisamos qual seria a função primária de alguém consagrar um diácono, geralmente se consagra diáconos quando está se precisando alguém para ajudar na igreja. A igreja está crescendo, tem muita coisa para fazer, muito serviço para desempenhar, precisamos consagrar diáconos. Geralmente é assim que a gente pensa, porque diácono virou serviçal, virou servo. Diácono é o servo, então é aquela pessoa que ajuda. Meus irmãos,
Quem sabe o que eu vou dizer para vocês agora seja uma novidade, mas a função primária de um diácono não é de ser serviçal. Já cheguei chutando a porta, né? Mas é. E vou mostrar a você por que não é. Existe a função do serviço no diaconato? Sim. A própria palavra que a Bíblia usa para diácono é uma palavra grega que significa aquele que serve. Sim. Mas essa não é a sua função primordial. E olhe lá, se todos os diáconos desempenhassem qual é a sua função primordial, a igreja seria o céu na terra. Aí você me diz, então pastor, que segredo é esse aí? Que função primordial é essa que o diácono tem, que até agora eu pensava que era ser o servo? Veja, a primeira coisa que você precisa perguntar é, o que foi que levou a igreja a consagrar ou a escolher diáconos? E aí eu queria que você falasse, o que foi, você que é diácono, que levou a igreja a escolher diácono? Isso, aquele botar a mão também, não? Tinha os dois problemas, tinha os helenistas e tinha os gregos. Aí para não haver uma divisão, para já não começar a igreja se dividindo, eles consagraram aqueles 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Aí, a pergunta agora é a segunda. Então, qual é a função primária de um diácono? Vou ajudar. Se isso aqui fosse um carrinho, 4 rodinhas, e eu precisasse transportar uma caixa de som 100 metros, daquele canto para aquele canto. Então, na cabeça não posso, que é muito pesada. Então, eu faço o quê? Tem que arrumar um jeito de transportar essa caixa de som de lá para lá. Então, vamos fazer um carrinho? Então, eu pego isso aqui, boto 4 rodinhas nessa peça, boto a caixa de som em cima e transporto ela dali para ali. Mas aí ficou o carrinho agora com as 4 rodinhas. Aí eu faço o que com ele? Eu carrego pedra, eu carrego saco de cimento, eu boto por brincar. Carrega pedra, carrega sacos de cimento, dá o carrinho para os meninos brincar. É a função primária do carrinho? Ele foi feito para isso? Ele foi feito para quê? Para carregar a caixa daqui para ali. Qual foi a função primária do diácono ou dos diáconos escolhidos em Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 4? Fale alto que o senhor foi, vou descer até aqui. Unir a igreja. Unir a igreja. Quando eu perguntei aqui qual a função primária do diácono, eu perguntei assim, foi escolhido para quê? Aí os irmãos disseram assim, porque estava havendo lá um problema entre as viúvas e tal. Corretíssimo. Então o diácono, acima de tudo, em primeiro lugar, a sua função primária, o seu ponto focal é unir a igreja. O diácono é um agente de unidade na casa do Senhor. Mas eu sei que para muitos isso é uma novidade. Por isso que às vezes o diácono pode até pensar assim, briguei com cicrano, briguei com fulano, mas estou exercendo meu diaconato porque eu estou servindo. Tá não. Porque você não está exercendo a sua função primordial. Então, a primeira coisa, meus irmãos, vocês precisam prestar atenção, que vocês são diáconos desta casa. Vocês são os bombeiros da primeira igreja congregacional de Campina Grande. Vocês são os apagadores de fogo. Vocês são aqueles fechadores de brecha.
Vocês são aqueles que, quando descobrir que tem alguma coisa acontecendo, uma faíscazinha acontecendo na igreja entre os irmãos, vocês são aqueles que, ao invés de ir lá e botar mais lenha no negócio, tem que ir lá e fechar aquilo, acabar com aquilo, botar água e apagar o fogo. Essa é a sua função primordial. Você só deve descansar como diácono quando você olhar para a casa de Deus, onde você serve, e entender que você está sendo um agente de unidade entre os irmãos da casa do Senhor. Que o seu papel você está fazendo para que todos os irmãos andem unidos e concordem diante de Deus e diante dos seus pastores, porque os diáconos, aí sim, secundariamente, foram escolhidos para serem as pessoas que ajudam, auxiliam os pastores na tranquilidade da sua vida, para que eles possam, na tranquilidade, estudar a Bíblia para ensinar na igreja e orar pedindo poder de Deus para não falar bobagem. Porque é assim que está lá na minha tradução. Os apóstolos disseram: olha, está havendo problema, nós não podemos resolver, não podemos deixar o nosso ministério para ir servir as mesas, então vocês elegem 7 pessoas, essas 7 pessoas vão fazer com que esses irmãos aí acabem com o problema, acabem com a briga, e nós, os pastores, vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então, os diáconos são escolhidos para desafogarem os pastores, para que eles possam ter tempo para alimentar a igreja e para orar ao Senhor, para que o seu alimento seja eficaz na igreja, aonde eles pregam, aonde eles ensinam, a quem eles alimentam. Mas a função primária, o ponto focal, está na unidade. Nunca esqueça isso. Se você esquecer tudo que eu disse hoje aqui, lembre-se: você, diácono nesta casa, precisa ser um agente de unidade. Sumiu ali o meu tempo, não deixe sumir não, que eu com o tempo sou desastroso. Apareceu de novo. Continuando. Como eu disse, por ser uma função de muita responsabilidade, as exigências para que essa função seja exercida por alguém, elas são muito altas. Você vai encontrar as exigências para o diaconato na Bíblia Sagrada em 2 passagens principais. Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 4, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao verso 10, e verso 12 e verso 13. Se você fizer uma continha rápida e botar cada responsabilidade, atribuição, cada característica que um diácono deve ter, vai dar 10. São 10 pontos que um diácono, para que seja escolhido diácono, tem que ter na sua vida. Se não, veja lá, um por um, capítulo 6 de Atos, verso 1 ao verso 4. A primeira coisa que a Bíblia diz que o diácono precisa ter para ser escolhido diácono é boa reputação. Isso é Atos capítulo 6, versículo 3. Escolham, porém, homens de boa reputação. Boa reputação é alguém que tem bom testemunho. Não testemunho, mas testemunho. Boa reputação é alguém que a igreja vê naquela pessoa, alguém que pode imitar, alguém que pode ser modelo, e que não só a igreja, as pessoas de fora também veem naquela pessoa alguém que tenha bom testemunho. Isso quer dizer que o diácono nunca vai ser acusado injustamente? Não. Acusações injustas existem, até contra Jesus Cristo existiram. Mas isso quer dizer que acusações não serão uma coisa que é quase perene na vida do diácono, não é uma constante na vida do diácono. Pode acontecer, veja, pode acontecer, mas é coisa rara, porque a sua vida é uma vida de bom testemunho. A segunda marca que a Bíblia nos coloca é cheios do Espírito. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolham homens de bom testemunho e cheios do Espírito. Aqui é que são elas. Porque às vezes, quando nós notamos que as pessoas para serem diáconos, escolhidas diáconos, tem que ser pessoas que são cheias do Espírito, nós pensamos logo que tem que ser pessoas que têm dons espirituais, etc. Está errado? Não está errado. Mas esse cheio do Espírito Santo aqui em Atos capítulo 6, versículo 3,
não está diretamente ligado a fenômenos espirituais. No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas usa a expressão cheio do Espírito Santo de duas formas diferentes. E quando ele faz isso, ele muda as palavras que usa. Então ele usa a expressão cheio do Espírito Santo para alguém que recebe um poder na hora e manifesta um fenômeno espiritual. Exemplo, Atos capítulo 4, versículo 31 e 32, diz que os irmãos oraram e ficaram cheios do Espírito Santo e a casa tremeu. Então ali é uma coisa que aconteceu, algo impactante. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4, de novo, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de novo, algo impactante. Mas os escritores do Novo Testamento também usam a expressão cheio do Espírito Santo para algo que não é um fenômeno espiritual, mas uma qualidade de vida cristã. Ou seja, aqui em Atos capítulo 6, versículo 3, não se está dizendo que só podia exercer o diaconato quem manifestasse fenômenos espirituais. Está se dizendo que só deveria ser escolhido diácono alguém que tivesse uma vida de qualidade espiritual tal, que quem olhasse para aquela pessoa entendesse que ali está uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E que qualidades são essas? Paulo explica no capítulo 5 da carta aos Gálatas, versículo 22 e versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, está escrito assim. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O que Paulo nos dá aqui são características de alguém que vive uma vida que pode dizer que é cheia do Espírito Santo. Logo, Atos capítulo 6, versículo 3 está dizendo: o diácono tem que manifestar estas marcas, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. 3. Ainda, em Atos capítulo 6, versículo 3, tem uma terceira marca, porque os apóstolos dizem, tem que ser pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito e de sabedoria. Essa aqui também é que são elas. Porque às vezes você encontra até pessoas dispostas no serviço, mas você não encontra pessoa sábia para o serviço. Meus irmãos, vocês trabalham com gente. Quem trabalha com gente tem que saber entrar, saber sair, saber falar, saber calar, tem que saber se vestir, tem que saber como mexe as mãos, como mexe as pernas, tem que saber onde abraça, onde bota a mão, tem que saber tudo na frente de alguém. Porque tudo isso que eu falei, uma coisa dessa fora do lugar, diante de alguém, pode virar para ela um escândalo. E virando para alguém um escândalo, a atitude de um diácono, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, alguém pode ter na sua vida, no seu coração, uma raiz de amargura, que brote e nele se manifeste como raiz de amargura, e ele através dessa raiz contamine a outros. Uma pessoa entristecida com alguém contamina um bocado dentro da igreja. Então, o diácono tem que entender que ele tem que ser uma pessoa sábia em tudo que ele faz. E logo, diácono está diretamente lidando com gente. Fui escolhido para isso, lidar com gente. E se você foi chamado para ser alguém que seja o mediador de um conflito? Para mediar conflito, é preciso ter muita sabedoria. Meus irmãos, vejam que o Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos, está dizendo aqui, realmente, o que é central para que uma pessoa que exerce esse ministério com qualidade. Muitas vezes, igrejas têm problemas.
Mas muitas vezes também igrejas têm problemas porque oficiais criam problemas. Ora, se tem uma classe na igreja que não pode criar problema, são os oficiais. Oficial não pode criar problema com outro irmão oficial, não pode criar problema com a liderança pastoral, e tem que desmanchar os problemas que por acaso aconteçam dentro da comunidade, porque ele foi chamado para quê? Para ser divisor, ser auxílio, para ser auxílio, para ser alguém que une, que fecha brechas, que fecha portas, que não que abre portas. Então, sabedoria é tudo, sabedoria para falar, para se comportar na reunião dos oficiais da igreja, para se comportar na assembleia de membros. Às vezes você encontra numa reunião de oficiais, confusão dentro da própria reunião de oficiais. Às vezes o oficial na reunião de oficiais fica caladinho, não fala nada, quando chega na assembleia ele abre a boca, contrário ao que foi decidido na reunião de oficiais. Mas como é que pode? Se ele estava lá, decidiu, aprovou, mas quando chega lá e começa a botar um foguinho na assembleia, não, mas e aquilo? Não pergunte não, você não estava lá na reunião, já veio certo. Sabedoria. Isso quer dizer, pastor, que oficial é assim, é? Só balançando a cabeça? Não. Mas quem é sábio, sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Nem todo ambiente e nem toda hora nós devemos abrir nossa boca. Tem ambiente que se eu abrir a boca, eu conserto situações erradas. Tem ambiente que se eu abrir a boca, eu pioro a situação e às vezes crio uma que não tem. Se um oficial se manifesta numa assembleia de membros, contrário ao que foi decidido pelo corpo de oficiais da igreja, e foi trazido para apresentar a igreja, o que é que a igreja vai pensar desse corpo de oficiais? Nem eles mesmos se entendem. Você está me entendendo? Então, você tem liberdade para falar com o seu pastor, com os seus pastores, para conversar entre si, mas tudo com sabedoria. Para desmanchar um problema maior, você que é, eu acho que quase todo mundo é casado, né, que está aqui oficial, né? Você sabe que em casa, para desmanchar um problema maior, você engole muito sapo, né? Não é não? Engole muito sapo. Tem que engolir sapo e acabou. Porque se você for levantar-se também, levanta-se você de um lado, sua esposa do outro, e daqui a pouco está pior do que era. Então, tenha hora, sabedoria é uma das marcas essenciais para o oficial. 4. Além de cheios de sabedoria, a quarta marca é respeitáveis. Primeira carta a Timóteo 3,8. Respeitável é alguém que tem qualidade que se deve imitar. A igreja precisa olhar para você, diácono, e dizer assim: eu quero ser como ele. Ele é meu espelho, ele é meu exemplo. Eu quero ser como ele é, imitável, alguém que é respeitável. Respeito é uma frase clichê, mas eu repito: respeito não se impõe, respeito se conquista. Isso é verdade. Você, diácono, não tem que ser respeitado pela força do seu cargo, função ou o que quer que seja. Você tem que ser respeitado porque a pessoa diz assim: olha, diácono João, tem algum João aqui, diácono João? Tem não, né? Amém. Diácono João, olha, ele pode nem ser diácono, mas eu acho que ele é um homem respeitável. Não é pela força da função, não é pela força do cargo, é pelo que ele representa diante de mim, que eu respeito como homem de Deus. Então, diácono, respeitável, estou correndo. 5. Não, que é isso? De uma só palavra. 3:8 de primeira carta a Timóteo. 3:8, de uma só palavra. A expressão que Paulo usa aqui é assim: não pode ser alguém língua de cobra. Já ouviu? Língua de cobra? Que divide, que é duas. Ele fala uma coisa para o pastor, fala outra coisa para o colega diácono. Tem isso por aqui? Já ouviu? Pastor, não, beleza, tal. Rapaz, eu estou achando que aquela ideia do pastor não vai ser boa, não. Aquilo não vai dar certo, não, aquele negócio não.
Isso é de palavra dupla. Ele não é reto. Ele vai de acordo ao sabor do vento, de acordo com a situação. Não pode ser alguém que tenha 2, 3 palavras. A palavra do diácono é uma palavra só, porque o Evangelho diz que a palavra do crente é uma só, é sim e não, o que passadiça de procedência do diabo. Jesus foi quem disse, Mateus capítulo 5. Então veja, eu preciso entender que a minha palavra é uma diante do irmão da igreja e diante da liderança da igreja, e diante do meu colega diácono, e diante do meu colega presbítero também. É uma só. Não é porque a pessoa me tratou com mais carinho que eu vou ter uma palavra para com ele, e a pessoa não me trata com muito carinho, eu vou ter outra palavra com aquela pessoa. Não, a sua palavra é uma porque você é crente no Senhor Jesus. Crente no Senhor Jesus trata todas as pessoas do mesmo jeito, com a palavra só. Ora, antigamente, que não tinha cartão de crédito, não tinha essas facilidades de hoje, os nossos pais compravam na venda, não pagava, só pagava no final do mês, anotava-se lá, e não se dava nenhuma garantia, vírgula, só dava uma, a palavra. Eu não sei se você já ouviu, mas quem sabe seu pai foi um homem pobre, ou você teve na família uma pessoa pobre que diz assim: não tenho nada, mas uma coisa eu tenho e ninguém rouba, a minha palavra. Então você precisa ser alguém de palavra, meu irmão. O que contribui para o respeito de um oficial é ele ser um homem de palavra. 6. Ainda no versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 3. Não dado a muito vinho. Eu vou trocar aqui porque Paulo quer dizer outra coisa com isso, não é só quem bebe. É não dado a vício. Não dado a vício. O que Paulo está condenando aqui é o álcool. Mas ele poderia condenar aqui qualquer outro vício. O álcool é condenado por Paulo em Efésios 5,18 também, porque ele diz que o álcool leva à devassidão. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. O que Paulo diz aqui é que o homem de Deus que exerce um ofício na igreja de diácono, ele não pode ser alguém viciado, nem em álcool, nem em compras. Porque às vezes nós não somos viciados em álcool, mas nós somos viciados em compras, em carro. Tem diácono que ele conhece mais do carro do que da Bíblia. Se perguntar onde é repimboca da parafuseta, ele sabe. Se perguntar quem escreveu a carta aos Romanos, ele diz que foi Paulo. Não foi Paulo que escreveu. Depois você pergunta para o pastor Moisés. Então, preste atenção. Você precisa ser alguém que não é viciado em nada a não ser em Deus. Tem diácono que é viciado nos filhos, na esposa, no emprego, no seu status, no canal Combate. É um canal que passa-se a noite dando murro na cara do povo. E tem gente que é crente e passa a noite assistindo. Louva a Deus, a Jesus. E o capitão ensanguentado lá, caído no chão, o cara na cabeça. Oh, aleluia. Futebol. Ou coisa que eu fala, não dado a vícios. Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Próximo. Não ganancioso. Ainda no versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 3. Não ganancioso por quê? Porque diácono muitas vezes trata muito com dinheiro na igreja. A Bíblia usa, algumas versões usa outra expressão, não de torpe ganância, ganância má. Então veja, alguém que é cobiçosa, ela não pode exercer o ofício de diaconato enquanto não resolver esse problema. O cobiçoso não pensa em mais nada a não ser em si. Acã é o exemplo.
nem Deus. Ele pensa. Qual era a lei? Entrem lá, arrebentem com tudo, mas ninguém toca em nada. Esse que Josué diz. Acã viu uma barra de ouro, umas pulseiras, uns colar, disse: que mal faz? Que mal faz? Botou na bolsa e levou para casa. Deu a zebra nele e em Israel todinho. Cobiçoso. Então, o cobiçoso não pode manipular valores. O cobiçoso não pode manipular valores. Porque sempre tem aquele negócio assim, ó. Eita, estou precisando comprar um celular novo. Estou aqui com as ofertas da igreja. Menino, 50 mil reais. Celular 500 reais. Vou pegar 500. Semana que vem eu boto. Ninguém nem vê. Semana que vem não bota. Pega mais 100. Semana que vem eu boto. Ninguém vai saber. Semana que vem não bota. Pega mais 200. Daqui a pouco está uma zebra que você não tem ideia. Quanta gente não já caiu assim? Porque não tem nota fiscal. Quem conta é você. Quem conta é você. Então o cobiçoso não pode manipular valores. Por isso que Paulo diz, o diácono não pode ser alguém ganancioso, alguém que tem os olhos maior do que a cabeça. Tá? Vê e eu quero pegar, eu quero para mim. Alguém que faz as coisas visando só a si. Não. Tem que resolver esse problema para exercer a função de diaconato. 8. Versículo 9. De 1 Timóteo capítulo 3. Mantendo a fé com consciência limpa. Mantendo a fé. Ok. Sim. De torpe ganância. Isso. Eu acho que a própria palavra explica torpe ganância. O que quer dizer? É feita ambição. Todo mundo tem ambição natural de melhorar a vida e etc. Mas não passa por cima de ninguém, nem pega nada dos outros para que isso aconteça. O que tem a ganância torpe, torpe é má. O que tem a ganância má, ele não olha para frente. Ele quer chegar ao seu objetivo. Se for passar por cima de alguém, ele passa. Se for pegar alguma coisa fácil, ele pega, porque a sua ganância ela é uma ganância má. Okay? Por isso que a palavrinha ajuda. Palavra torpe, palavra má. Ganância torpe, ganância má. Okay? Continuando. Então, mantendo a fé com consciência limpa, versículo 9. Isso é pureza moral. Isso é pureza moral, consciência limpa. Veja, Paulo diz assim, mantendo a fé com consciência limpa, no 8. E no 9, que seria o versículo número 12, aí em 1 Timóteo capítulo 3. Marido de uma só mulher, pureza moral. A consciência de quem serve a Deus tem que ser uma consciência que esteja limpa. O diácono, ele não apenas crê no mistério do Evangelho, ele não apenas conserva o mistério do Evangelho com a consciência pura. O diácono, aqui é todo crente, mas estou falando do diácono especificamente, o diácono crê no mistério do Evangelho e deixa que o mistério do Evangelho lhe transforme. Ou seja, a sua vida é aberta para a transformação que o Evangelho pode fazer na pessoa. E o mistério do Evangelho habita numa consciência limpa, ou deve habitar numa consciência limpa. Por isso que ele mantém a fé com consciência limpa, é marido de uma só mulher, pureza sexual, fidelidade marital. Aqui não está dizendo que se a sua mulher morrer, acontecer algum problema na sua vida, você não pode casar de novo, não é isso. É uma mulher e um homem. Esse é o padrão da Bíblia, de cada vez.
Não é um homem, duas mulheres, nem três, nem quatro. É um homem e uma mulher. Então, se você tem a sua esposa é a sua esposa. As dos outros são as dos outros. E as que não têm dono, não tem dono, mas você não é o dono dela. É só a sua esposa. Por isso que é marido de uma só mulher. E ele termina dizendo: esta pessoa também tem que ter testemunho familiar. Porque o versículo 12 termina dizendo assim: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Isso é o bom testemunho familiar. A família do diácono, como do presbítero, não é obrigado que ela seja crente. Agora não pode ser dissoluta. A fé é Deus quem dá. Quem converte é Jesus Cristo. Então, o meu filho, se Jesus não converter, eu tenho uma filha, não vai se converter. Agora, ela não pode ser alguém que envergonhe o meu ministério. Eu tenho que criar a minha família na lei do Senhor. Enquanto for minha família estiver na minha casa, eles têm que seguir aqui a lei do pai, que sou eu, cabeça da família. O bom testemunho tem que ser dado por crente e descrente que habitam na minha casa. Porque é a minha casa. Ora, quem lidera a casa? Segundo a Bíblia, é o marido. Se o marido lidera a casa, ele tem que liderar a casa. Que às vezes a gente confunde. A gente pensa que liderar a casa é apenas prover. Não é prover. É fazer com que a casa ande nos conformes. Parei aqui que o tempo correu, tá? Veja, aqui são 10 características que um diácono deve ter para que possa exercer o seu ministério bem diante do Senhor. E no final, Paulo termina dizendo: quem serve bem nesse ministério, sendo diácono, que mantém essas marcas diante de Deus, como Cristo era diácono. Cristo era diácono, pastor? Era. Lucas capítulo 22, versículo 27. Cristo diz: entre vocês eu sou o que serve. A palavra é diácono. Entre vocês eu sou o diácono. Então, quem exerce esse ministério, como Cristo, que era o grande servo de Deus na terra, ele termina dizendo: alcançará recompensa do Senhor. Capítulo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Então tem recompensa para quem exerce bem o diaconato diante do Senhor. Segundo grupo, eu não sei se consigo. Não. Segundo grupo, os irmãos, pode ser que eu passe só uns 5 minutinhos. Os irmãos presbíteros. De novo, quem é presbítero exerce uma função de auxílio direto, obrigado, de auxílio direto aos pastores. É o diácono, é isso mesmo. Auxílio direto aos pastores. Veja, Tito capítulo 1, primeiro ler a Bíblia, né? Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem neste ensino. Que são elas? Vejam só. Aqui, o apóstolo Paulo elenca para nós, meus irmãos, na palavra do Senhor, se os diáconos foram 10,
Paulo elenca para nós 16 características que um presbítero deve ter para exercer bem um presbiterato. 16. Eu não vou falar de todas porque não tem tempo, mas vou citar no mínimo. Todas vou citar. Então, quem exerce essa função de presbítero na igreja é o auxiliar direto do pastor na direção da igreja. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que na igreja existe um colegiado de presbítero, que todos devem respeitar esses homens, especialmente aqueles presbíteros que são os líderes. Ou seja, existe um colégio de presbíteros, entre eles tem um pastor, ou os pastores que exercem a função de líder dos presbíteros. Mas sempre a Bíblia apresenta a igreja liderada por um colegiado de presbíteros. Então, logo, a função de vocês é análoga dos pastores e dos presbíteros. O Novo Testamento até não diferencia os dois. No Novo Testamento, pastor e presbítero exercem a mesma função. A história fez umas distinções, mas o Novo Testamento não. A única diferença que o Novo Testamento faz é que nesse colegiado de presbítero tem sempre um que lidera, ou dois que lideram. No nosso caso, nossa igreja, seriam os pastores, que é um presbítero também com vocês. Então, a função é de muita responsabilidade, como disse com os diáconos, e até mais, porque tem marcas para os presbíteros terem que os diáconos não precisam ter. São designados os presbíteros para auxiliar no pastoreio das ovelhas do Senhor. Lá em Atos capítulo 20, versículo 17, versículo 28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que eles receberam de Deus a função de pastorear o rebanho ali das igrejas que estavam na cidade de Éfeso. São mordomos diante do Senhor. E se são mordomos, vão prestar contas a Deus do vosso trabalho, que é isso que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Todos prestaremos contas do nosso trabalho ao Senhor, inclusive os senhores presbíteros. Para que um presbítero seja presbítero, o que é que a Bíblia elenca para a sua vida? Número 1, Tito, capítulo 1, é o que eu vou seguir aqui, versículo 6. Alguém irrepreensível. Alguém irrepreensível é alguém que não oferece ocasião para suspeitas. É alguém que não oferece ocasião para ser repreendido. É alguém que todo mundo olha para aquela pessoa e diz: aquele é um homem honrado. É uma pessoa honrada. Ele não pode ser repreendido por A nem B, porque o que ele faz a gente vê que está correto. Então, uma pessoa irrepreensível é alguém que anda, ditado antigo, na linha. Anda na linha. A sua vida anda na linha. As pessoas que o observam estão andando na linha. Eu posso até falar mal, mas se eu quiser mentir, se eu quiser observar a vida desse irmão corretamente, eu não tenho o que dizer dele, ele é irrepreensível. Ah, pastor, como é que uma pessoa pode ser irrepreensível? Se a Bíblia diz que pode, pode. Se a Bíblia diz que pode, pode. Ah, pastor, então se for assim, quem é que vai ser presbítero? Quem for irrepreensível. E aqueles que queriam tanto ser, e aqueles que já são, mas não são irrepreensíveis, não servem para ser presbítero. Tudo é muito simples, se nós seguirmos as diretrizes da Bíblia. Às vezes, a coisa complica, porque a gente fica naquela, não tem tu, vai tu mesmo. A Bíblia não trabalha com não tem tu, vai tu mesmo. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém capaz, é preciso ter 10 marcas, mas ele só tem uma, então vai, só tem tu, vai tu mesmo. Não. A Bíblia dá as características, enquanto não se achar quem esteja naquelas características, não se pode fazer. O irmão é crente, é muito bom, boa pessoa, é Jesus no céu, eu na terra, ele tem dons espirituais, maravilhoso. Tem as marcas de um presbítero? Não serve para ser presbítero, é muito simples. Seguir o que a Bíblia nos manda. Às vezes as coisas desandam, porque nós não seguimos, porque a gente não segue, porque acha que nunca vai achar.
Aí eu olho para o negócio desse aqui, eu nunca vou achar ninguém que se encaixe nesse padrão. Então a Bíblia errou completamente, a Bíblia errou total. Como é que a Bíblia dá um padrão e ninguém se encaixa nele? Se a Bíblia diz que pode, pode. Se a Bíblia diz que tem, tem. Ore mais, busque mais, teste mais. Mas siga o padrão da Escritura. 2. Esse aqui é análogo ao diácono, marido de uma só mulher. Isso é fidelidade sexual, pureza sexual, fidelidade à sua esposa, física e emocionalmente. Porque às vezes tem muita gente que é marido de uma só mulher no papel do cartório. Na cabeça não. No papel do cartório, na cabeça de marido de umas 200. E é fiel à sua esposa, porque nunca teve coragem de pegar uma na rua. Só fisicamente, mas emocionalmente. Quer saber se você é um bom esposo? Eu sempre digo, pergunte à sua esposa. As únicas pessoas que sabem se nós somos bons maridos são as nossas mulheres. Eu acho que eu sou, não adianta. Não é achar que sou. A minha esposa sabe se eu sou ou se eu não sou. Então, não ache que você está arrasando se a sua mulher acha que não está. Ela pode ter razão. Pode ser que tenha alguma coisa que precisa ser ajustada e consertada. Então, marido de uma só mulher, fidelidade física e emocional à esposa que você tem. 3, testemunho familiar. Versículo 6. Ou seja, as pessoas que exercem esse ministério, diz o apóstolo, a família dele tem que ser uma família que dá testemunho de crente. Seus filhos, se tiver, não podem ser acusados de devassidão, nem devem ser insubordinados. Lembra que eu disse no começo? Sim, a Bíblia faz uma peneira grande. Porque a Bíblia está aqui escolhendo pessoas para liderar a casa de Deus. Então, alguém que tem um bom testemunho familiar, é líder no lar em todos os aspectos. A sua vida espelha-se na da sua família, tem bom testemunho na sua casa. Filhos fiéis, filhos que não dão escândalo para os pais, que mesmo que por acaso um dia desviem da fé, mas não são insubordinados. Não dão ao pai ou à mãe, à família, motivo de serem repreendidos. 4, versículo 7, não arrogante. Alguém já disse assim, o poder corrompe, isso é mentira. Porque se o poder corrompesse, Deus estava corrompido. Poder não corrompe nada. O poder ajuda quem já é corrompido a se corromper. Tem muita gente que, quando é consagrado a um cargo, um ofício na igreja, ele acha que é o maioral. E para isso, e por isso, trata as pessoas mal, é arrogante, é alguém que não respeita as pessoas, mas quer ser respeitado. Paulo está dizendo, não arrogante. Ah, pastor, eu não tenho esse problema, porque eu trato todo mundo bem. Maravilha. Na reunião de oficiais, você quer que a sua vontade prevaleça? Só a sua? É arrogância. O arrogante não quer só que a sua vontade prevaleça, ele respeita do próximo também. Entende? Então, não arrogante. A sua vontade nem sempre deve prevalecer. Tem igreja que em muitos lugares, que muita gente sai da igreja ou se entristece e quando você vai perguntar é porque foi maltratado por um oficial. Geralmente jovem adolescente. Está fazendo uma bobagem, o cara chega, sai, bora. Tá? Não é assim que se trata.
Você não quer que o seu filho de 3 anos, 2 anos, entenda do mesmo jeito que uma pessoa de 20 entenda. Cada faixa, tratar de acordo com a sua faixa. Paulo diz que ao líder da igreja, aos jovens, trata como se fossem filhos. Aos mais velhos, trata como se fossem seus pais. Então, não arrogante. 5. Não se irrita com facilidade. Versículo 7, ainda de Tito, só em Tito 1. Não se irrita com facilidade. O pavio curto. Meu irmão, você é pavio curto e é presbítero? Está na sua Bíblia que o presbítero não pode ser pavio curto. Nem na igreja, nem em casa. Porque às vezes na igreja não é. Às vezes na igreja não é. Porque o estranho, a gente sempre trata com mais respeito. Não é assim? O estranho, a gente respeita muitas vezes. Veja aí um exemplo prático com a sua esposa. Você quer sair de casa, aí vamos mulher, bora, vai sair de 4 horas agora. Aí a esposa atrasa e está mexendo no cabelo, botando pé. Você começa, bora. Se fosse a mulher do pastor, você tratava assim também, bora. Não. Se fosse a mulher do seu melhor amigo, que chamasse você lá, vamos ali no cabeleireiro comigo, aí entrasse lá no cabeleireiro, você ficar esperando lá no carro lá, e ela, tome demora, você ficava ligando, bora, terminou ainda não? Não, esperava 1 hora, 2 horas, meia tal. Quando ela chegava, você, que o de fora a gente respeita. Agora em casa, né? Em casa a gente manda ver. Não se irrita com facilidade. Na igreja pode até ser que você não seja pavio curto, mas aí em casa está errado do mesmo jeito. Porque é em casa ou fora. Entendeu? Continua. Vai piorar. Versículo 7 de Tito, capítulo 1. Não viciado, que é não dado a muito vinho, como está no texto. Não viciado, que é a mesma coisa análoga aos diáconos. É alguém que se controla, está mais embaixo. Quem se controla, não deixa de dominar pelo vício. Próximo, ainda no versículo 7, e é o ponto 7. Não violento. Não violento em palavras e em atos. Porque às vezes nós não somos violentos em palavras, mas a gente é violento em atos. Às vezes nós não somos violentos em atos, mas somos em palavras. Fala de todo jeito, quando acha que a pessoa é mais baixa do que a gente, porque ninguém fala de todo jeito com pessoa que acha que é mais alta. Só se trata mal com quem se acha que é mais baixa. Então fala de todo jeito com quem se acha que é mais baixo. Não violento. Um presbítero não pode ter histórico de violência de forma alguma. Parênteses. E nem apoiar violentos. Porque às vezes o sujeito não tem coragem. Ele nem é violento em atos, nem em palavras, mas adora aquele fulano lá, que faz e acontece, diz tudo que quer, é violento. Isso aqui é um homem, você é um homem, fala aí e tal. Está apoiando um violento, é violento também, porque na lei, quem rouba e quem acoita o roubo, está criminoso do mesmo jeito. Então às vezes, só um segundinho, a gente não faz, mas gosta de quem faz. Eu sou violento também. Então, um presbítero não pode ter histórico de violência, de forma alguma. Você vai ver daqui a pouco por quê, meu irmão? O militar. Sim. E o militar só é violento se ele quiser. Aliás, qualquer pessoa. Você pode usar técnicas para imobilizar uma pessoa que está fora de si, pode usar força, pode. Agora, extrapolar, passar do limite, só se ele quiser.
Usar força não quer dizer ser violento. Se você está na sua casa, alguém surta, faz o quê? Não, é porque eu não sou violento, deixa ela quebrar tudo. Não, você vai pegar e é a força. Você segura, você não bate. Bate se quiser. Militar não é para bater em ninguém. Ele é guardador da lei e da ordem. Pegou, mobilizou, algemou, levou, entregou à justiça, acabou. Qualquer tipo de policial. Tá? Então, não é obrigado não, de forma alguma. Ok, continuando. 8. Não ganancioso, análogo ao diácono. Da pessoa que trabalha na casa do Senhor, tem que ser alguém que seja contente. O que é alguém contente? É alguém que está satisfeito com o que Deus lhe dá. Isso é o contente, ele tem contentamento com as coisas que Deus lhe dá. Isso não quer dizer que ele não vai nunca almejar ter mais, vai, pelas vias legais, pelos meios normais. Mas, se Deus não der, é como o hino diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não vou passar por cima de ninguém, com minha ganância, para conquistar os meus objetivos. Vou me esforçar pelas vias legais, meu irmão. Pastor, dentro da mesma linha de... Para ele falou do militar. O militar que é presbítero, ele prega a palavra de Deus. Hoje ele está pregando a palavra, amanhã ele é obrigado a tirar, imaginar um cara que não cumpre a lei. Como fica ele nessa posição? Sim. Veja só, legítima defesa é protegido por lei. Então, se chegar o momento em que ele precise agir em legítima defesa, veja a expressão que eu estou usando, legítima defesa, a sua vida está em perigo. Ele é protegido pela lei dos homens e protegido pela lei de Deus. Porque ele está agindo em defesa da sua própria vida. Então, ele pode. Como na Bíblia encontramos muitas pessoas que agiram em legítima defesa e não foram condenadas por Deus, porque agiram em legítima defesa. Agora, só para fechar, o que ele não pode é fazer isso aí, se não for em legítima defesa. Para meu irmão. Só corroborando aqui o pensamento, ou em legítima defesa, ou na defesa de um cidadão que está ameaçado de morte. E ele, não é isso? Verdade, verdadeiro, isso mesmo. Está salvando uma vida, né? Está salvando uma vida. Porque a vida é em primeiro lugar. Se ele estiver numa situação em que ele tenha que enfrentar, por exemplo, uma rebelião, Sim. a ordem é ir para cima, Sim. a ordem é revidar. Sim. Se ele vai lá e não revidar, ele está descumprindo Sim. uma determinação que recebeu do seu superior. Sim. Então, também nessa situação é similar. Que é legítima defesa. Na mesma situação. Porque se ele vai para cima, os bandidos vêm para pegá-lo. Então ele está agindo em legítima defesa. Nesse caso, pastor, seria exercício do dever legal. Dever legal. Dever legal. Ele não vai prioritariamente para atirar nem bater em ninguém. Ele vai, se todos parassem, ele ia fazer o quê? Apenas conter. Ele revida se ele for atacado. Eu acho que essa é a lei para o policial. Ele só pode revidar, não iniciar o ataque, não é isso? Ele revida se ele for atacado. Ele pode iniciar o ataque, nesse caso de atirador de elite, para salvar uma vida, que na realidade ele também está revidando, porque o bandido já atacou a vida que ele está salvando. Ok? Estou continuando. Não violento, 8. Não ganancioso. Tá? É análogo dos diáconos. Nós precisamos ser contentes. 9. Hospitaleiro. Aí está no versículo 8. Hospitalidade, meus irmãos, é algo que há muito em falta em nossas igrejas. Preste atenção aí, qual foi a última vez que você foi almoçar na casa de um irmão que ele convidou você? Ou se você tem esse costume de convidar pessoas para almoçar na sua casa. Isso é hospitalidade. Hospitalidade expressa amor. Hospitalidade expressa cuidado com as pessoas. Hospitalidade fortalece o evangelismo. Hospitalidade fortalece e favorece o discipulado. Muitos de nós não fazemos isso porque não somos pessoas hospitaleiras. Tem gente que, para receber uma pessoa em casa,
É uma agonia. E até recebe, contando as horas para que a pessoa vá embora. E tem gente que não recebe, não tem esse costume. Recebe quando alguém chega, batendo na porta. O presbítero tem que ser hospitaleiro. Por quê, pastor? Primeiro, tudo isso que eu falei aqui. E segundo, porque a Bíblia diz que a hospitalidade fez com que muita gente hospedassem anjos. Continua. 10. Amigo do bem. Versículo 8. A amizade que o presbítero tem conta muito. De quem você é amigo? E do que você é amigo? Você é amigo de pessoas boas e de coisas boas? Você é amigo do bom gosto ou do mau gosto? O texto diz: o presbítero deve ser alguém amigo do bem, não alguém que seja amigo do mal. Aí no versículo 8, sensato. Sensato é quem tem juízo. Uma pessoa sensata é uma pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? É quem pensa antes de fazer, que não age destrambelhadamente. É alguém que, quando vai agir na igreja, primeiro analisa, primeiro olha o lado A, o lado B, o lado de cima, o lado de baixo, para saber o que fazer. Quem age assodadamente está muito fácil de cometer erros. Quem age na pressa come cru. Lembra do ditado? Então nós precisamos entender que se você é alguém que é presbítero, tem que ser sensato. As pessoas vão buscar em você, presbítero, sensatez. Está aqui pegando fogo, quem resolve? É o presbítero, que é um homem sensato. Reparar, olhar os lados, resolver a questão. Próximo, justo. Versículo 8 ainda. Pessoa justa é uma pessoa íntegra, que tem conduta reta. Ninguém pode dizer que ele favorece A ou B. Favorecimento. Como a gente favorece a quem a gente gosta e desfavorece a quem a gente não gosta. Um presbítero não pode favorecer lado nenhum, nem do pastor, está aqui na minha frente. Ele tem que ser justo. Com todos. Justo. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver diante de quem o pastor, o presbítero e o diácono estão. É o segundo momento. Então, ele tem que ser justo, porque a responsabilidade dele é diante de outra pessoa. Próximo, piedoso. Piedoso é santo, versículo 8 ainda. É alguém que é santo e busca santidade. A palavra piedade na Bíblia é para alguém que é santo, uma pessoa piedosa, uma pessoa santa. Então, logo, o presbítero tem que ter um testemunho e um histórico de santidade. As pessoas têm que vê-lo como um homem piedoso na igreja. É alguém que é modelo de busca de Deus, busca da palavra de Deus, comportamento íntegro e reto, alguém que pode ser imitado e respeitado, porque ele é uma pessoa piedosa, santa. 14. Tem domínio próprio, ainda no versículo 8. É o 14. Ter domínio próprio. Minha gente, é outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Autocontrole. Gálatas 5:23, que eu li lá atrás, diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Quem não se domina não pode liderar na casa do Senhor. Quem lidera na casa de Deus tem que ser alguém que tem autocontrole em relação à ira, em relação aos desejos, em relação aos gastos. Seu cartão está estourado, você deve na praça, seu nome está no Serasa, ninguém me disse nada, tá? Se eu estou falando aqui, você está sentindo, conversa com o mestre. Você é respeitado no comércio da sua cidade, compra em qualquer um e vendem a você porque você paga. Tem gente que não se domina, tem 3, 4, 5 cartões na carteira, estoura os 5. E depois fica aquela agonia. O dinheiro que ganha não dá para pagar. Por quê? Não é porque ganha pouco, não. É porque não se controla. Ganha 10 e quer ter um padrão de 20.
Passei a minha vida toda sem ter carro. Hoje tenho, porque posso. Se não pudesse, vendia amanhã. E andava de pé. De pé. Por quê? O passo que o líder da igreja dá tem que ser do tamanho da sua perna. Se você dá um passo maior que a perna, vai servir de vergonha dentro e fora da comunidade. Domínio próprio. Se segura na ira, não é irascível. Segura nos gastos e nos gostos. Muitas vezes, o que leva aos gastos exagerados é que ele não segura nos gostos. Chegou um negócio novo, ele quer comprar, é aparelho eletrônico novo, é o carro, é a peça, é a casa. Calma, dá, não faz, espera a hora certa. Diz Eclesiastes 3 que para tudo tem tempo debaixo do céu. Pode ser que não seja o seu tempo agora, vai chegar. E pode ser que nunca chegue, porque Deus nunca vai lhe dar. Amém também. Mas nunca sair do controle é fruto do Espírito. 15. Apegado à sã doutrina. Aqui são as duas características finais que só o presbítero tem, o diácono não precisa. Ele pode ter, mas não é colocado como essencial para que ele seja. A primeira é alguém que é apegado à sã doutrina, conhece teologia. Presbítero precisa conhecer teologia. Porque você auxilia o pastor no ensino da igreja. Quem não conhece teologia não pode ser alguém consagrado a presbítero. Versículo 9. Apegado à palavra fiel, apegado à sã doutrina, que está de acordo com o reto ensino. Então, você precisa ser alguém que dedica tempo para estudar a Bíblia, para conhecer teologia, comprar livros, porque você é aquele que vai ensinar na igreja também, quando o pastor lhe colocar para ensinar. A qualidade do rebanho que você ajuda a pastorear está diretamente ligada à qualidade do ensino que recebe. Se você não sabe ensinar, rebanho não doutrinado, rebanho disperso. O único cajado do pastor na Bíblia para fazer o rebanho entrar no redil é a palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu à igreja, está lá, 5 especificidades. Todas elas são dons da palavra. Efésios 4, 11. E no 12, 13, Paulo diz por quê? Para que, usando esses dons, a igreja não seja levada em roda por qualquer vento de doutrina. O que cerca a igreja é a Bíblia. O que cerca a igreja é o reto ensino. Cara feia, carão, dureza, não resolve nada, ao contrário, espanta, expulsa. O que faz uma igreja ser uma igreja que está no redil é o reto ensino. Então está aqui, apegado à palavra fiel, alguém que conhece a Bíblia, conhece teologia para alimentar o rebanho. E a última, passei o tempo, mas uma boa causa. E termina dizendo, para que essa pessoa que é presbítero possa saber ter como exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino, que é pior ainda. Porque ele não está só dizendo, presbítero, que você tem que saber ensinar. E aqui, eu não sei nem aqui quem é presbítero e quem é diácono não, tá? Ele não está dizendo que você tem que saber ensinar. Ele está dizendo, versículo 9, que você tem que ser tão bom, tão bom, tão bom, que a pessoa vai vir para você com 200 mil teologias na cabeça e você vai ser tão bom que vai desmanchar tudinho e convencer a pessoa que você está certo. Está aqui, ó. Capaz de exortar pelo reto ensino e convencer aqueles que contradizem o reto ensino. Então é você ser capaz de conversar com um católico romano que conhece a doutrina católica. Você é capaz?
Você tem que ser capaz de conversar com um adventista que conhece a doutrina adventista. Você é capaz? Você é capaz de conversar com um testemunho de Jeová que conhece a doutrina dos testemunhos de Jeová? Você é capaz? Eu já vi teólogo, ninguém me mostrou não, ninguém disse, eu vi teólogo com 50 mil diplomas na parede, ser botado no bolso por um adventista que chegou no lugar tremendo, mas com 15 minutos de conversa, ele estava solto e o doutor, pós-doutor, 200 mil vezes doutor, perdido. Eu vi, ninguém me mostrou. Está no YouTube para quem quiser ver. Se quiser, eu digo quem foi e onde está. Você precisa, meu irmão, conhecer o ensino diferente para saber respondê-lo. Na sua Bíblia aí, estou fechando aqui, a sequência do texto de Tito 1, o versículo 10, vai abrir um outro bloco de assuntos. Qual é o assunto que se abre, que começa no versículo 10 na sua Bíblia? Os falsos. Você entendeu aqui a jogada? Paulo preparou a cama até o versículo 9. E disse assim: a igreja tem que ter uma equipe de presbíteros que possa pegar essa turma agora do versículo 10 para frente e botar no bolso. Os falsos mestres. A preparação da liderança na palavra na igreja só é dada aos presbíteros. O diácono não tem essa marca. Essa marca do ensino e do conhecimento da Bíblia, ela é exigida dos presbíteros. Pergunta: quantas Bíblias de estudo você tem? Não me responda. Quantos livros de teologia você tem? Não me responda. Você consegue falar das 10 classes de teologia sistemática, começando na Bíblia, terminando na escatologia? Você consegue falar de todas elas? Não me responda. Mas se você ainda cata palavras numa Bíblia da Revista e Corrigida, e só tem ela, se você não consegue, sozinho, falar 10 minutos, sem ficar se repetindo o clichê, Jesus te ama, Deus te abençoe, não. Falar concatenadamente, sozinho, 10 minutos, sobre uma doutrina cristã, cristologia, escatologia, bibliologia, etc. Sinto lhe dizer, meu irmão, você precisa voltar para antes de ser consagrado ao presbiterato. E se capacitar para ser um bom presbítero. Presbítero, entre todas essas 16 marcas: irrepreensível, marido de uma só mulher, ter testemunho familiar, não arrogante, não se irrita com facilidade, não é viciado, não violento, não ganancioso, é hospitaleiro, é amigo do bem, é sensato, é justo, é piedoso, santo, tem domínio próprio. Fecha com: é apegado à sã doutrina e tem capacidade de ensinar e convencer os falsos mestres. Você tem? Pastor, eu vi agora que está faltando muito para eu ser um oficial como a Bíblia pede. E se está acontecendo com você, glória a Deus, você é honesto. Glória a Deus, você é honesto. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: para o Espírito Santo de Deus nunca tem um foi, sempre tem um sereis. Foi é passado, sereis é futuro. 3 anos e meio. Os 12 apóstolos, morreu um, ficou 11, andaram com Jesus. Jesus morre, vai para o céu. O Espírito Santo vai descer. Antes de descer o Espírito, Jesus Cristo chama os 11 que sobraram e diz assim: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E aí, um pergunta: ora, vai ser nesse dia que o Senhor vai dar de novo o reino a Israel? Cristo diz: não vos compete saber os tempos e as épocas, mas vão para Jerusalém, permaneçam lá, porque vocês vão receber poder do Espírito Santo, e vocês são
foram ou serão? Serão. E vocês serão minhas. Eles já eram apóstolos? Sim ou não? Já. Já tinham andado com Jesus 3 anos e meio, sim ou não? Já. Mas ainda não eram testemunhas. Seriam testemunhas destemidas. Você pode dizer assim, pastor, estou aqui nessa igreja como presbítero aqui, diácono, faz um tempão. E agora? Será que eu fui consagrado errado? Lembre de Atos capítulo 1. Eles ainda não eram. Quem sabe você não é o oficial que deveria ser. Mas para o Espírito Santo de Deus, sempre tem um sereis. A sua busca para ser um oficial de excelência começa agora. Começa hoje. Começa nesse momento dessa conversa. Se você acha que tem muita lacuna na sua vida que você precisa fechar, começa hoje. Depende, meu irmão, do seu entusiasmo, da sua busca, da sua disposição. Não ache que você, porque viu tanta coisa aqui que você não tem, que você é desqualificado agora. Não, calma. Entregue-se na busca para essa preparação. Entregue-se na busca para essa qualificação. Ninguém nasce aprendido. A gente aprende na vida. Você pode aprender. Bíblia se aprende, minha gente. Teologia se aprende. Hoje, com tanta tecnologia, você aprende ligeiro demais. Antigamente aprendia. Use seus pastores. Use a igreja que você faz parte dela. Diga, pastor, eu quero aprender. Faça um curso. Me dê livro, apostila. Eu quero aprender. Tem um curso? Maravilha, olha aí, tem um curso. Então, foi profético. Então, veja, é isso, meus irmãos. Se dedique, estude, cancele a Netflix. Não fique, não cancele a Netflix, só faz roubar seu tempo. Quando você estiver preparado e bom de Bíblia, você reativa de novo. Mas enquanto não está, use o tempo de estar assistindo um negócio que não vai edificar, e eu sei que não vai, para se qualificar. Pastor, mas na minha casa não tem como, porque minha membro gosta, minha mãe não gosta. Então faça como dizia o dramaturgo Bertolt Brecht. Ele dizia assim, eu acho a televisão um instrumento muito educativo. Quando liga na sala, eu vou para o quarto ler um livro. Faça assim, saia do ambiente. Faça na sua casa o ambiente seu. Compre livros. Pastor, eu não sei, eu sou novo aqui, eu não tenho nem uma vida de ler. Pergunta os pastores, eles leem muito, sabe o livro certo. Então, eu quero comprar livro, me diga aqui para eu não comprar bomba e perder o dinheiro. Meus irmãos, vocês têm nas mãos todas as oportunidades para serem oficiais com excelência. Quem já está sendo e quem acha, depois dessa nossa breve conversa, que precisa ainda melhorar. Vocês têm todas as oportunidades, usem-nas. Porque a obra que o Senhor chamou vocês para fazer é uma obra de excelência. E fechando, versículo final, todo aquele presbítero que exerce bem o seu presbiterato, como diácono, também tem recompensa. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, finzinho da Bíblia, Pedro diz assim, aos presbíteros que é entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço, liderem o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que eles foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E aí, se você exerce o seu ministério assim, versículo 4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês, presbíteros, receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Tem recompensa o serviço fiel diante do Senhor. Que Jesus lhes abençoe. Desculpa aí eu passar do tempo que eu falo demais. Que vocês possam ser oficiais com excelência nesta igreja, nessa casa. E aos de casa que estão assistindo a gente também, Deus abençoe a todos vocês.